Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Clau Bonan, esse é o canal Universo Interior Capri Tarô e como hoje é dia do trabalho, eu decidi trazer para vocês uma leitura para ver como é que está a parte profissional de vocês. Então eu trouxe aqui 3 opções. Eu vou deixar a minutagem na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar direto a opção que vocês escolheram, tendo como opção de número 1 a espada, a opção de número 2 o cadeado com a chave e a opção de número 3 a pedra pirita. Eu vou deixar essa imagem na tela alguns segundos para que vocês possam olhar para ela e ver qual se identifica com você. E se você quiser escolher mais de uma opção também, fique à vontade, tá bom, Capri? E agora, Capri, a leitura é para vocês que escolheram a opção de número 1, a espada. Lembrando sempre, Capri, que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, só aquela mensagem que tocar o teu coração, porque a minha intenção aqui é ser uma contribuição positiva na tua vida, certo, Capri? Vamos então ver qual é a primeira carta que sai para você aqui. O contador de histórias. Novos pontos de vistas, controle. O que eu poderia dizer para você aqui, Capri? Essa carta é uma carta que fala assim, olha, você é importante, a tua história é importante, a forma como você enxerga as coisas é importante, mas é importante considerar a forma como o outro enxerga a história, como o outro enxerga a história dele, e entender que a partir do ponto de vista do outro, ele também tem uma certa importância. Então, o que essa carta está querendo dizer para você? Dentro desse tema que eu trouxe hoje, que é a área profissional, talvez você precise considerar uma forma diferente de olhar para aquilo que você está fazendo. De repente, você está querendo que o teu chefe ou que alguma pessoa enxergue você de uma maneira diferente, só que esse é o ponto de vista dela. Então, de repente, ficar esperando que a outra pessoa mude para que você conquiste alguma coisa, pode ser que isso não traga para você o resultado que você está buscando. Então, nesse momento, o que você pode fazer para mudar o teu ponto de vista? O que você pode fazer para dentro dessa situação que você está vivendo, seja no trabalho ou seja desempregado, o que você pode fazer para que esse cenário mude sem que você fique esperando a visão da outra pessoa mudar, a forma como a outra pessoa te enxerga. Talvez você precise nesse momento mudar o teu ponto de vista e considerar que algumas pessoas elas não vão mudar, elas vão continuar daquele jeito. E muitas vezes a gente vai ter que se adaptar ao trabalho, à forma de trabalhar. De repente você vem arruma emprego numa empresa que tem uma visão um pouco mais antiga, pode ser que você não consiga mudar esse padrão deles. Então, para que você continue ali, se for bom para você, você vai ter que se adaptar àquele novo cenário. E a deusa que te acompanha é Mama Jumbo, brilho. Vamos ver o que ela diz para você aqui. Número 32. A deusa Mama Jumbo brilha como guardiã das florestas verdes e exuberantes da Guiné-Bissau. Caso o seu nome soe familiar, se deve porque o nome da Mama Jumbo foi mal compreendido pelos colonizadores e substituído pelo termo Mumbo Jumbo, que significa incompreensível. Ainda assim, ela brilha. Você nasceu para brilhar, seja vista, ouvida, seja um movimento. Nós precisamos saber o seu nome, queremos aprender a sua dança. Se atrever a surgir e a brilhar, começa com a coragem de ser vista e ouvida. A sua história importa.
e alguém precisa ouvi-la. O medo de brilhar a mantém nas sombras, escondida e pequena. Não há jeito de exigir ser ouvida e evitar a rejeição, a crítica e o julgamento. Mas você não foi feita para todos. Se todos gostarem de você, significa que não estará sendo você de verdade. A declaração dessa deusa é: estou pronta para ser vista e ouvida. Olha que interessante, as duas cartas falando sobre história. Então aqui ela traz uma perspectiva diferente. E essa deusa Mama Jumbo, ela já fala para você o seguinte: como que você está contando a sua história? Será que você está contando a sua história a partir da sua verdade? Ou será que você está contando a sua história a partir daquilo que você quer que as pessoas ouçam? E aí isso pode não parecer muito autêntico. E quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, ou quando você já está numa empresa pleiteando outro cargo, por mais que a gente tente encobrir algumas características, algumas coisas passam. Nos atos falhos que a gente comete, ou em alguma coisa que a gente fala ou a gente faz, e isso pode ser um impedimento. Então, será que não está faltando autenticidade para você? Sem medo de ser julgada, sem medo de ser repreendida, sem medo de fazer alguma coisa? Será que não está na hora de você assumir quem é você de verdade no mundo profissional, para que as pessoas que precisam realmente do teu trabalho possam te enxergar e possam te encontrar por ressonância? Fica essa dica aí para você. Certo, Capris? Vamos então ver aqui como é que está a vida profissional desse grupo de Capricórnios que escolheu aqui a espada. Vamos ver então como está o momento, qual é o desafio, o conselho e o futuro próximo. Olha, Capri, para você que escolheu essa opção aqui de número 1, a espada, eu vejo que o teu momento é um momento onde diversas possibilidades estão sendo apresentadas para você. Então, se você está desempregado, eu acredito que você está desempregado ainda porque talvez você não tenha se afinizado com alguma empresa que te procurou, ou porque você esteja se dando o direito de esperar uma coisa que seja mais ressoante com você. Mas eu vejo aqui que pela carta do mágico tem muitas possibilidades sendo ofertadas para você. Então talvez seja o momento de você analisar se essas coisas que eu falei aqui nessas primeiras cartas não estão indo de encontro com isso. Será que você não está, de repente, esperando que as pessoas te vejam de uma forma e você está contando a sua história de forma que elas não enxerguem aquilo? Será que não está tendo uma controvérsia aí? Mas eu vejo que tem possibilidades para você, tá? Tanto para... Aqui você vai precisar adaptar a leitura, Capri, porque eu não quis dividir entre empregado e desempregado para não ficar um vídeo muito longo, já que eu trouxe 3 opções, tá? Então... independente de qual é o teu cenário hoje, dá para você adaptar essa leitura para a tua realidade. Qual é o teu maior desafio? O teu maior desafio nesse momento, Capra, é traçar uma estratégia, é ter um plano de ação. O que você espera desse emprego? O que você espera, o que você está fazendo para que esse emprego chegue até você? Se você está empregado, o que você está fazendo para conseguir esse cargo que você quer, essa promoção que você deseja? Então eu percebo que nesse momento, o maior desafio para você é criar uma estratégia, é pensar de forma lógica. É claro que todo mundo quer o emprego dos sonhos, ganhando o salário dos sonhos, no lugar dos sonhos. Agora com essa questão da home office, a gente espera que o emprego seja também home office para a maioria das pessoas que gostam. Mas será que neste primeiro momento você não precisa entrar mais com a razão para que esse emprego chegue ou para que essa promoção chegue? Será que nesse momento, porque precisa ver qual é o teu foco também. Se o teu foco é qualidade de vida, é trabalhar naquilo que te realiza, então você tem que traçar uma estratégia para isso. Se o teu objetivo nesse momento é só conseguir uma fonte de renda que te dê a sustentabilidade que você precisa para que você possa resolver a tua vida, então você tem que focar nessa estratégia, né? E deixar o emprego dos sonhos ali, de repente, para uma segunda etapa. Qual é o conselho para você? Olha, Capri, muitas vezes
a gente não percebe que nós estamos sendo o nosso próprio impedimento. Então, assim, aqui tem possibilidades sendo ofertadas para você. Será que você não está meio fechada para isso? Será que você não está olhando só para aquilo que te interessa, como eu falei ali, nessa questão da realização, e você está desconsiderando todas as outras oportunidades? E aí isso traz para você a sensação de que as coisas nunca acontecem? Mas será que você está aberta para essas possibilidades que estão sendo oferecidas? Ou porque assim... Olha, Capri, eu vou ser muito sincera com vocês aqui numa colocação que aí é uma coisa minha que eu estou aqui dividindo com vocês, tá? Não significa que é uma verdade absoluta. A gente tem que ter o plano A e o plano B tem que ser fazer o plano A dar certo. Mas, se a gente coloca muita expectativa em cima do plano A, então a gente pode fazer com que esse plano se torne uma coisa tão mirabolante, que parece que nunca é viabilizado uma forma dele acontecer. Então, esse conselho aqui, ele também está pedindo para você revisitar quais expectativas você colocou ou na forma de arrumar um emprego, ou na forma de ter uma renda, ou na forma de você melhorar no emprego que você já tem. Será que você não está criando expectativas irreais e aí tudo que aparece para você parece que não é bom o suficiente? Dá uma pensada sobre isso, Capri. E o teu futuro próximo, eu vejo que é um futuro de muita prosperidade, onde você vai conseguir realizar os teus desejos, onde esse emprego, se você está desempregado, vai aparecer, onde esse cargo também vai sair para você, essa promoção vai sair. Então eu percebo aqui que você não está com os caminhos fechados. Pode ser só uma necessidade de você mudar a forma como você está encarando as coisas para que as coisas aconteçam, porque o teu futuro próximo veio representado pela Imperatriz. E a Imperatriz é aquela pessoa que, tem uma coisa, apesar dela ser uma pessoa que realiza, que tem a condição de realizar, ela também pode se colocar naquele lugar de querer o melhor. Mas às vezes o melhor na visão da Imperatriz não é o melhor que você tem para o momento. Então toda carta tem o seu lado sombra. E o lado sombra da Imperatriz é às vezes se colocar num lugar tão idealizado que parece, como eu falei nessa carta aqui, parece que tudo que chega para você não está de acordo, parece que não tem nada de acordo com aquilo que você espera. E aí é necessário que você revisite isso também. Mas de todas as formas, o teu futuro próximo sendo representado por esta carta é muito positivo, tá, Capri? Então, se você está desempregado, é muito provável que você arrume um emprego logo ou uma fonte de renda. Se você está infeliz no teu trabalho, pode ser que aconteça alguma modificação aí para que você encontre essa forma de se relacionar melhor ou, de repente, uma proposta para você ir para outro lugar. Eu vejo um futuro muito positivo, tá? E a carta que ficou no fundo do deck, que eu sempre vejo como uma mensagem oculta para vocês, é assim: aproveite a felicidade, aproveite as coisas boas que estão sendo ofertadas, não fique só focando naquela sensação de angústia que eu sei que a gente sente quando está apertado, principalmente financeiramente. Se você está desempregado, eu sei que essa angústia ela é dilacerante, mas tenta olhar pelo lado positivo das coisas, por aquilo que você pode fazer. Se de repente não é o emprego dos teus sonhos que está batendo na sua porta, será que não vale a pena você aceitar esse só para você se estabilizar um pouco, tirar da frente um pouco da preocupação e depois você voltar a focar naquilo que você realmente quer? Então é isso, Capris. Vamos ver aqui a mensagem final para Capricórnio, que escolheu a opção de número 1. Vamos ver aqui qual a mensagem final para Capricórnio, que escolheu a opção de número 1. Vou tirar uma do meio aqui. Essência abundante. A verdadeira riqueza está dentro de mim. Traduziu basicamente o que essa carta estava falando para vocês. Então, assim, quando você se coloca numa postura receptiva, de merecimento, de certeza que você vai conseguir o que você está buscando, é essa vibração que você emana. E eu acredito que a gente recebe do universo aquilo que a gente manda para ele. Então, ainda que você esteja numa situação desafiadora, eu te convido a tentar entrar em contato com essa energia de confiança, a certeza
a confiança, ela não traz para você que aquilo vai ser resolvido, a garantia da resolução. Mas quando você crê e confia, o teu caminho, ele se abre muito mais. E aí fica muito mais fácil você receber aquilo que você está buscando. Certo, Capris? Então essa foi a leitura para vocês do grupo 1. Se vocês gostaram da leitura, não esquece de interagir no vídeo, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal se você está chegando agora. E se você puder ir para o vídeo também, eu te agradeço muito. Você tem 3 direitos na semana de ir par sem gastar nenhum dinheiro. Se você puder fazer isso por mim, eu fico muito feliz e grata. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima leitura. E agora, Capri, a leitura para vocês que escolheram a opção de número 2, que é o cadeado e a chave. E a primeira carta que saiu para você foi o fundador. Então ela fala sobre as batalhas que a gente trava para conquistar aquilo que a gente deseja. Então, nesse trajeto profissional, as tuas bases estão bem construídas? Você tem certeza do caminho profissional que você quer seguir? Você tem certeza que você está atualizado nessa área? Que você pode oferecer aquilo que for de melhor para as pessoas? Ou será que você não precisa se atualizar e de repente está relutando um pouco com isso? Essa carta, ela fala da importância de você saber se você é a pessoa que neste momento vai ajudar, vai contribuir, ou se você é a pessoa que precisa pedir ajuda nesse momento. Então talvez você precise dar uma olhadinha para isso, né? Se você está construindo as suas bases da forma melhor, da forma mais correta, para que você possa construir um caminho sólido, profissionalmente falando, e é um convite para a tua reflexão. Você está alinhado com aquilo que você está fazendo? Será que não está precisando de uma atualização? E se você está alinhado, se você está oferecendo o melhor do seu talento, por que que isso não está sendo visto? Será que não é a forma como você está demonstrando? Será que não é a forma como você está colocando isso no mundo que pode estar de repente não fazendo com que as pessoas olhem para aquilo que tem que ser olhado de verdade? E a deusa que veio conversar com você aqui foi a deusa Mate, que fala sobre dar e receber. Eu tô tão impressionada como essas cartas elas estão em congruência uma com a outra. Olha, eu fico muito impressionada. Vou até ler ela aqui para você. A deusa Mate representa o alinhamento, a verdade e o equilíbrio. Seu nome significa ordem, assim como seu pai, o deus Sol Ra. Ela emerge do caos e se torna responsável pela justiça divina. Redefina o seu equilíbrio harmônico. Você não está alinhada. As balanças sagradas regem você e a mandam dar e receber. Se você receber sem dar, será egoísta e não estará alinhada. Se você der sem receber, estará presa ao martírio e estará desalinhada. Dar e receber é uma lei espiritual e de magia. Dê tempo, dinheiro, preste serviço, dê recursos e emane boas vibrações. Caso seja uma doadora generosa, cultive a prática do recebimento. Receber é um princípio sagrado feminino que deixa muitas pessoas incomodadas. Receba elogios, alegria, apoio, prazer, amizade, dinheiro e amor. O espírito enxerga tudo isso como sendo a mesma coisa. Declaração da deusa: eu entrego fácil e livremente. Eu recebo livre e facilmente. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, talvez aquilo que você está ofertando, aquilo que você está recebendo, talvez precise desse alinhamento para que essa vida profissional aí para você possa se desenrolar de uma forma mais fácil. Vamos ver então aqui qual é o direcionamento do tarô para Capricórnio que escolheu a opção de número 2. Deixa eu virar o cadeadinho aqui. Qual o direcionamento para Capricórnio que escolheu a opção de número 2? Como é que tá o teu momento?
teu desafio, o conselho e o futuro próximo. O teu momento atual, eu vejo que tá um pouquinho desafiador, tá, Capri? Parece que você pode ter vivenciado algum tipo de decepção na área profissional, ou você de repente foi demitido recentemente, ou aquele trabalho que você estava contando não deu certo. Então eu vejo que você está no momento muito aborrecido, sabe? Lamentando muito as coisas que não estão acontecendo, e aí você não consegue perceber que existe uma porta para sair disso. E a porta para sair disso, para que você enxergue, pode ser justamente o alinhamento que essas duas cartas vieram falando para você. Qual é o teu maior desafio nesse momento? O tempo, Capri. É como se você já não tivesse mais sabendo lidar com o tempo. Tempo de espera, as coisas não acontecem. De repente você trilhou um caminho que agora você não está colhendo os frutos que você gostaria de colher. E isso está trazendo para você uma sensação de ansiedade, sabe? Por que não acontece logo? Por que as coisas não se alinham logo? Por que não saio disso logo? Então eu percebo que o maior desafio para você é lidar com o fator tempo, como se você já não tivesse mais paciência para esperar as coisas acontecerem, para esperar as pessoas te enxergarem, para esperar aquele emprego aparecer. É como se você estivesse vivendo já numa angústia pela ansiedade, sabe? O tempo está sendo para você um grande desafio. E qual é o conselho para você? Capri, o que você tem nesse momento que você pode dar uma mexida aí nos seus pauzinhos e fazer alguma coisa acontecer? Porque assim, eu percebo que, diferente do grupo 1, você realmente não está tendo muitas oportunidades, mas existe alguma coisa que está sendo ofertada para você de alguma forma e que você não está enxergando. Essa oferta, ela pode ainda estar não muito clara para você, justamente porque você não está olhando para outras direções. Então o conselho, ele vai muito de encontro com isso. O que você tem nesse momento que, se você der uma mexida aí, você pode fazer com que as coisas deem uma pequena mudada? Pode ser mexer só no teu emocional, lidar um pouco melhor com essa ansiedade, entender que muitas vezes a nossa ansiedade faz com que a gente entre no efeito zenão e as coisas demoram muito mais para acontecer, né? Ou você, de repente, não está vendo que existe alguma possibilidade que já está presente aí, que você pode não estar considerando. Então o conselho é: dê uma olhada, Capri, ao teu redor e veja se não tem realmente um caminho nesse momento que você possa pelo menos sair disso. E sair dessa situação não é você chegar no objetivo final, é você se colocar fora dessa sensação das coisas paralisadas, das coisas não darem certo, sabe? Porque essa energia também coloca você no efeito zenão, principalmente a ansiedade. O teu futuro próximo, eu vejo que com esse rei de espadas aqui, o teu futuro próximo, ele vai meio que te obrigar a dar um direcionamento para a tua vida. Então as coisas vão acontecer para você na medida que você souber exatamente o que você quer. Aqui falou que você pode estar vivendo um desalinhamento. Enquanto você estiver desalinhada com o teu propósito, com o teu objetivo, com aquilo que você espera de um trabalho, ou a forma como você espera arrumar esse trabalho, ela precisa ser alinhada. Então eu vejo que o teu futuro próximo vai te empurrar para isso. Primeiro você se organiza, primeiro você defina os seus objetivos com clareza, e aí o universo vai começar a trabalhar para trazer aquilo para você. Então, o teu futuro próximo, ele te reserva uma necessidade de você realmente planejar, porque aqui já foi uma colheita que você não gostou muito. Você deve ter investido muita energia em algo que não deu resultado. Então o teu futuro próximo vai te, entre aspas, né, te obrigar, te empurrar para que você se organize, para que você defina o que é que você espera realmente da área profissional e na tua vida. Certo, Capri? E a mensagem oculta aqui para você é:
O sucesso profissional, o sucesso financeiro, ele não vai cair no teu colo. É um caminho que você vai ter que construir, Capri. E que você vai ter que entender que muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. E você também vai ter que ter um certo jogo de cintura para poder lidar com isso. Porque eu vejo que você tem condições de fazer esse movimento acontecer, mas pode ser que você não esteja olhando para o lado certo. A partir do momento que você muda o teu olhar, as coisas começam a se abrir para você e você começa a considerar novas possibilidades. Então agora, qual é a mensagem final para Capricórnio que escolheu a opção de número 2? Qual é a mensagem final para Capricórnio que escolheu a opção de número 2? É uma mensagem bem curtinha, Capri, só para te trazer aí, de repente, uma clareza, né? Um direcionamento. Riqueza aceita. Recebo com alegria tudo o que a vida me oferece. Mais uma carta falando de receber. Então, será que você não está muito naquela de acreditar que uma ajuda vai te colocar num lugar de inferioridade? Então, você se fecha para receber ajuda? Será que você não colocou na cabeça que você tem que arrumar esse emprego, essa fonte de renda sozinha, sem que ninguém faça nada por você? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar também. Ah, se eu estou recebendo ajuda é porque eu estou muito inferior, eu estou me sentindo mal com isso. E ó que a deusa Marte fala que é muito importante a gente dar, mas é mais importante ainda a gente receber. Certo, Capri? Então eu espero que essa mensagem tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de interagir, curtindo, comentando, compartilhando. Se você é novo aqui, se inscreva no canal e tem a função IPAR também. Se você IPAR o vídeo, você também me ajuda. 3 vezes na semana, isso é gratuito para você. E se você fizer isso, essas interações, eu fico muito feliz e grata. Desejo a todos vocês do grupo número 2 um excelente final de semana e até a próxima leitura. E agora, Capri, a leitura para vocês que escolheram a opção de número 3, é a Pedra Pirita. E a primeira carta que saiu para você aqui é a carta da marionete, seria o marionetista aqui, né? Que fala sobre explicações e desculpas. Então, isso aqui é uma carta que fala assim, Capri, todo mundo erra uma vez na vida. Se você fez alguma coisa errada na tua vida profissional, se você escolheu um caminho que você agora vê que não é aquele, se você de repente não foi justo com alguma pessoa, ou independente do que você tenha feito, não fique trazendo isso para a tua vida como algo insolúvel, como algo que não tem solução, porque muitas vezes a gente fica se crucificando por um erro que a gente cometeu e que nem é um erro tão grave assim, que uma simples conversa, uma simples explicação, um simples pedido de desculpa já resolveria. E isso pode ser de você para você mesmo. Se você escolheu um caminho profissional que hoje você vê que não é aquilo que você queria, ao invés de se colocar na cruz, de ficar aí se chicoteando tudo, por que você não experimenta começar a traçar um caminho novo para você, mas sem esse olhar crítico que você coloca sobre você, para que você possa fazer novas conexões, para que você possa se liberar dessa culpa, desse constrangimento. Se você sofreu uma injustiça, se foi você essa pessoa que sofreu a injustiça, aceite um pedido de desculpa, aceite a explicação da pessoa, porque assim como a gente erra, o outro também pode errar, né? Então não fique se amargurando em algo de ruim que aconteceu, para que isso feche os seus caminhos, né? Vamos ver aqui a deusa que saiu para você, Mary Levin, boa sorte. A grande ancestral Mary Levu foi uma praticante do voodoo muito conhecida em New Orleans. Uma paranormal de sucesso, a famosa rainha do voodoo. Primeiro se tornou uma bem-sucedida cabeleireira. A grande sorte está ao seu lado agora. Você recebeu a maior herança. Abrace a sua abundância divina. A boa macumba está com você. Esta é uma época de crescimento para você. Você recebeu a maior herança em prosperidade divina. Aceite a sua herança ancestral. A boa macumba é abundante. A sorte está sendo apoiada pelo universo. A abundância é o jeito de Deus ou da deusa
assim como você quer que haja abundância para quem vem até você, o seu Criador adota a riqueza para você também. Declaração da deusa: tudo que faço é vencer. Você viu que no começo da história falou que antes dela se tornar essa mestra do voodoo que ela foi uma grande cabeleireira? Não está muito de acordo com essa mensagem que saiu para você aqui em primeiro lugar? Então, se você seguir uma rota e agora você percebe que não era aquilo que você queria, tá tudo bem você mudar, mas desde que você seja compassiva com você, desde que você tenha compreensão com você e também com as outras pessoas, né? Se alguém errou com você, se alguém foi injusto, aceite que a pessoa é humana e aceite o pedido de desculpas que ela tá te oferecendo, ou as explicações que ela tá te oferecendo, ou quem sabe até uma reparação, né, Capri? Vamos ver agora, então, o que o tarô traz para vocês. Desafio, conselho, futuro próximo. Olha, Capri, o teu momento atual, eu percebo aqui que tem alguma coisa que você precisa descobrir. Então, pode ser que essa carta aqui, ela esteja falando de tramas que ainda não foram descobertas. Então, pode ser que você esteja vivenciando alguma questão, falando do meio externo, tá? Pode ser que você esteja vivenciando uma situação onde realmente alguém está tramando algo pelas tuas costas. Então, é necessário que você fique alerta para que isso seja descoberto e para que você possa fazer alguma coisa a partir disso. Trazendo para uma questão mais sua, mais emocional, pode ser que você esteja com o teu emocional muito abalado por conta dessa situação que saiu ali, né, que a carta fala sobre você de repente não ter escolhido o caminho certo, ou de repente você ter sido a pessoa que foi injusta com outra, e isso pode estar trazendo para você um sentimento no sentido assim de, poxa vida, o que eu faço com isso agora? Sobretudo, quando a gente fala de parte profissional e financeira, a Lua não é uma carta ruim. Por quê? Porque de acordo com as fases da Lua, as coisas têm tendência a crescer. Então tem a lua crescente, né, que faz com que as coisas realmente cresçam, tem a lua nova que faz com que novas sementes brotem, a lua cheia que transborda aquilo que a gente já fez, e a lua minguante que faz com que a gente corte aquilo que não serve mais. Então, de toda maneira, não é um período tão ruim para você. Talvez você não esteja enxergando alguma coisa, tanto essa trama, como eu falei, como você também pode não estar enxergando uma possibilidade de melhoria nessa situação que você está vivendo. Qual que é o teu grande desafio? Desapegar de velhas ideias. Você se apegou a alguma coisa, Capri, que está te limitando muito. Isso não está deixando você enxergar nada novo, não está deixando você enxergar novas possibilidades. Você está muito apegado a uma ideia, a uma postura, a uma forma de agir que está te limitando. E qual é o conselho para você? Solta essas coisas, Capri. Tá na hora de você olhar para um ambiente novo. Tá na hora de você olhar para uma perspectiva nova. Não adianta você ficar agarrada a ideias, a comportamentos, a hábitos, a pensamentos que não estão tirando você do lugar. Então tá na hora de você soltar essa velharia, soltar esse apego que você tá com algumas coisas e ir adiante confiando que uma nova perspectiva vai trazer novas possibilidades. Qual que é o futuro próximo para você? E eu vejo que esse futuro próximo está muito ligado ao teu desafio. Se você continuar muito apegada à tua forma de pensar, à forma de agir, olha, Capri, o teu futuro próximo não vai ser um futuro muito bacana. Ele vai trazer para você algum tipo de decepção, algum tipo de constrangimento, algo que vai fazer você realmente ficar muito aborrecido. Pode estar ligado a isso aqui também, tá? Pode ser que você descubra alguma coisa que estão fazendo pelas tuas costas e que deixe você extremamente decepcionado. Mas, levando em consideração a carta do fundo do deck, o que eu diria para você, independente se você vai descobrir uma trama ou se alguma coisa vai acontecer aí, não demore muito tempo nesse sofrimento, porque as coisas elas tendem a acontecer rápido.
de repente você precisa descobrir alguma coisa ou sobre outra pessoa ou sobre você mesmo que faça você ir adiante. Então, a partir do momento que você descobre isso, talvez seja aquela porta que você precisava para poder sair disso e criar para você uma realidade melhor. Certo, Capri? E qual é a mensagem final para Capricórnio que escolheu a opção de número 3? Qual é a mensagem final para Capricórnio que escolheu a opção de número 3? Vamos ver. Vou pegar aqui do fundo. Criatividade infinita. Deixo a criatividade fluir livremente em mim. É justamente a carta do louco. Talvez esteja na hora de você fazer as coisas de forma diferente, de você se permitir pensar diferente, sentir diferente, para que você não fique presa às coisas negativas que possam acontecer aí no teu trajeto, para que você não se demore muito nesse sentimento, porque as coisas estão acontecendo para você e vão acontecer ainda mais rápido. Certo, Capri? Eu espero que você tenha gostado da mensagem. Se você gostou, não esquece de interagir no vídeo, curtindo, comentando, compartilhando. Se você está chegando agora, se inscrevendo no canal, que é muito importante, e tem a função IPAR. Se você quiser fazer isso, eu te agradeço muito. 3 vezes na semana você faz isso de forma gratuita e me ajuda bastante. Então é isso, meus queridos. Desejo a vocês do grupo número 3 uma excelente final de semana e até a próxima leitura.